Boa noite. Anaxágoras de Clazomena foi um filósofo pré-socrático que viveu já no século V a.C. Na verdade, ele foi, do ponto de vista histórico, foi contemporâneo de Sócrates. E foi um filósofo também que, diferentemente dos que a gente viu anteriormente, não viveu na periferia da civilização grega, né, nas fronteiras da civilização grega. Ele fez um movimento já em direção a Atenas. Ele floresceu em Atenas, viveu em Atenas por muitos anos, inclusive foi mestre do Péricles, né, que foi o grande líder ateniense, o grande líder democrata ateniense do século V a.C., e que inclusive o ajudou a fugir quando Anaxágoras passou a ser malquisto pela democracia ateniense. Enfim, além disso, Anaxágoras aparece numa das passagens que eu considero mais importantes da obra platônica, que é uma passagem que está ali entre o meio e o final do Fédon, que é aquele diálogo no qual Sócrates, já preso, recebe os seus amigos no seu último dia de vida e vai falar sobre a condição humana e sobre a alma. E o Anaxágoras cumpre ali um papel, né? E essa passagem do Platão retratando Sócrates falando do livro de Anaxágoras, para mim é uma das passagens mais relevantes para a gente compreender uma série de discussões contemporâneas da filosofia e da ciência. Mas a gente vai voltar a isso no final da aula. O que eu queria ressaltar a respeito da filosofia do Anaxágoras é que ele desenvolve um conceito que é muito interessante, que é o conceito de homeomeria. O que é homeomeria? É a ideia de que tudo está em tudo. Enfim, é a ideia de que no plano da physis, todas as coisas participam de todas as coisas. Então ele começa o seu livro, que aliás era facilmente adquirido em Atenas, o Platão comenta isso, ele comenta que havia uma espécie de livraria em Atenas, havia uma banca que vendia papiros e tal, e o livro de Anaxágoras era facilmente acessado, comprado, de modo muito barato. Né? Então, o Anaxágoras, no seu livro, começa falando da relação, ou melhor dizendo, do aspecto relativo, né, da grandeza. Ele diz que você pode, você pode dividir qualquer coisa indefinidamente, ou você pode subir na dimensão das coisas do cosmos indefinidamente também. Então, tudo podia ser considerado grande ou pequeno do ponto de vista relativo. Qualquer coisa é grande em relação àquilo que é menor do que ela e é pequena em relação àquilo que é maior do que ela. Né? Enfim. E todas as coisas, então, são compostas de muitas coisas. Tudo está em tudo, tudo participa de tudo. Né? Todas as coisas na physis, né? Todas as coisas nas diferentes dimensões do cosmos participam de todas as coisas. Né? Então, todas as coisas, de algum modo, elas contêm todas as coisas em si. Né? E nada, e nada existe, nada nasce, melhor dizendo, nem nada morre, nada se cria e nada se destrói. Essa é uma afirmação expressa do Anaxágoras. Tudo, na verdade, se combina e se separa, se mistura e se separa.
E quando uma coisa se combina gerando outra, a gente chama de surgimento, de nascimento. Quando as coisas que compõem essa coisa se separam, a gente chama de morte, de fim, né? E eu digo coisas aqui porque era o termo, né? Que um objeto indefinido, né? Que era como o Anaxágoras se referia à pluralidade das coisas, né? Enfim, então Anaxágoras está aqui falando de um princípio que é físico, né? Ele tem uma raiz metafísica, né? Que o conceito de homeomeria é um conceito metafísico, mas ele está falando aqui, descrevendo o modo como as coisas físicas se constituem, né? O modo como as coisas se constituem no plano da physis, né? Enfim, todas as coisas participam de todas as coisas, exceto algo que não é propriamente uma coisa. E aqui é muito interessante que o Anaxágoras vai dizer que há algo que não está nesse processo de participação de tudo em tudo, que é o espírito. Então o espírito não participa das coisas, o espírito ordena as coisas. Ele ordena como as coisas deveriam ser, como as coisas foram, mas não são mais. Ele ordena como as coisas são, como as coisas serão, né? Então o espírito não participa do cosmos, mas ele ordena e ele deu o primeiro movimento ao cosmos. Enfim, é um primeiro motor no sentido ali que Aristóteles depois vai desenvolver mesmo. Ah, então, o espírito movimenta, o espírito faz o cosmos girar, faz os astros, os planetas girarem, né? E mais ainda, quando ele faz girar, as coisas vão gerando as combinações ou as dissoluções, né? Vão gerando os, as junções, né? E vão gerando as separações das próprias coisas a partir desse movimento do cosmos. Então o espírito não precisa estar criando cada coisa, né? Cada coisa composta de outras coisas, porque ele criou o próprio, ele ordenou a própria ordem, ele ordenou o próprio cosmos. E essa ordem do cosmos, esse movimento do cosmos é que faz com que as coisas da physis se transformem. Enfim, essa é uma concepção relativamente sofisticada. Novamente, a gente está falando de um espírito que vocês podem perceber, trata-se de algum modo de Theos, mas não é simplesmente um Deus criador, porque o Anaxágoras diz o seguinte: esse Theos não é uno, não é o uno do Parmênides, tá? Porque o Anaxágoras diz que o espírito, veja, é sempre o mesmo, até aí tudo bem. Tanto o menor quanto o maior. O que ele quer dizer com isso? Bom, eu leio o espírito é sempre o mesmo, tanto o menor quanto o maior. Eu leio como justamente a inteligência, né? Aliás, algumas traduções vão dizer que esse espírito você pode entender como inteligência, né? E a inteligência menor e a inteligência maior refere-se justamente à inteligência particular né, que está aqui na nossa assim, na mente humana, o espírito humano, ou a inteligência que se manifesta na criação da ordem mesma, né? A inteligência cosmológica, cósmica, o espírito cósmico.
Então não se trata exatamente de uma figura do Theos, porque esse espírito é também naturalizado, né? Um espírito natural, embora esteja fora da natureza, né? Ficou estranho isso, né? Na verdade, é um espírito que não é assim, que é sobrenatural no sentido de ter criado a natureza, de estar fora da natureza, mas ao mesmo tempo ele não é uno, porque ele está no grande, na dimensão do grande e do pequeno também. Ele está na dimensão do espírito como o criador da própria ordem, mas também está na dimensão do espírito criador da pequena ordem, né? Ou seja, na nossa dimensão, ok? Então, se todas as coisas naturais existem em uma multiplicidade de dimensões, do menor ao maior, né, o espírito também se apresenta nessa multiplicidade de dimensões. Todavia, fora da ordem da physis, não sujeito à ordem da physis, porque ele mesmo ordena a physis. Ele é o criador da ordem da physis, né? Então ele é algo diferente da ordem da physis. Ele é extrafísico. Ele é sobrenatural propriamente. Enfim, mas ele, de algum modo, ele perpassa toda a natureza, né? Ele perpassa o cosmos. Ele é eterno, diferentemente do cosmos, cuja ordem foi criada, cuja ordem foi posta em movimento, né? O cosmos não é eterno, mas o espírito é eterno, né? Enfim, isso a gente vê principalmente nos fragmentos 12 e 14 do Anaxágoras. Isso tudo que eu estou dizendo aqui. Agora, essa parte da questão da ordem do menor e do maior também em relação ao espírito, isso é uma interpretação que me parece evidente quando ele fala que o espírito é maior, o espírito é menor, enfim. Do mesmo modo como ele fala que as coisas são maiores ou menores. Tá? Então, veja bem, a homeomeria é um princípio cosmológico, natural, tá? Então, no âmbito da physis, da natureza, todas as coisas participam de todas as coisas, as menores e as maiores, no fundo, são a mesma coisa, tá? Mas no plano do espírito, da inteligência, também existe essa homeomeria. A inteligência humana é a mesma inteligência ordenadora do cosmos, embora numa dimensão menor, né? E a inteligência ordenadora do cosmos, a inteligência daquilo que os outros pré-socráticos chamavam de Theos, de Deus, é também a inteligência humana, só que numa dimensão maior. Okay? E as duas, embora não participem da ordem da natureza, as duas participam uma da outra, se a gente fizer a mesma relação, se a gente compreender esse espelhamento, né? essa sinonímia, ou essa relação que existe entre o mundo da physis e o mundo da inteligência. Então, o Anaxágoras provavelmente compreendia desse modo. Agora, é muito interessante que ele separa o mundo da inteligência do mundo da physis, tá? O mundo divino do mundo da physis. Essa é uma concepção muito curiosa, porque a gente vai encontrar ecos dessa concepção na filosofia moderna. É evidente que quem aqui já estudou Descartes vai perceber que trata-se do mesmo tipo de separação que Descartes fazia.
Então, Anaxágoras, num certo sentido, é um dualista metafísico. E, embora ele conceba o princípio como um princípio ordenador sobrenatural, que é a inteligência, que é o espírito, ele vai conceber também uma realidade física que é puramente natural. E ele vai separar as duas coisas. Elas não se comunicam, exceto no ato da ordenação, né, das coisas, no ato de dar ordem e movimento a tudo. E aí surge o problema, né, que é um grande problema da filosofia moderna também, né, que é o problema da relação entre esses dois mundos, entre esses dois aspectos, entre a inteligência, né, sobrenatural, extranatural, anterior à natureza, e a natureza, né, entre o pensamento e a matéria, propriamente. A gente não pode dizer que o Anaxágoras seja exatamente um materialista, porque ele concebe também um princípio espiritual. Mas como é que essas duas. Como é que esses dois mundos se relacionam? Né? Ele, assim, se ele respondeu, isso não chegou até nós. E eu creio que não tenha respondido. Por quê? Porque o Platão aponta isso. Platão aponta precisamente essa questão no Fédon. Lembrando, no Fédon, o Sócrates está conversando com seus amigos, né? No dia da sua morte. Então, ele está lá na prisão, que aliás é um lugar que imagina-se que ainda exista, né? Não se pode ter certeza de que a prisão de Sócrates foi ali, mas se foi ali, como alguns arqueólogos, historiadores supõem, é uma prisão que fica num bosque e que, olhando para as grades, né, da prisão, se pode ver diretamente ali o centro espiritual, né, de Atenas, ali na colina. Enfim, com os templos e tudo isso. É um lugar muito bonito, né? E então Sócrates está lá com seus alunos e ele começa a falar que ele, quando era mais novo, ele de repente começou a se interessar sobre questões de natureza metafísica, né? Sobre a relação entre o corpo e o pensamento, sobre a tentativa de compreender o princípio de todas as coisas, essas questões propriamente metafísicas. E ele chegou à conclusão de que ele não sabia nada sobre isso, né? E que ele, então, queria tentar compreender. E aí ele disse que alguém falou para ele sobre o livro do Anaxágoras, que teria a resposta para isso tudo. Então ele conta, Sócrates conta, que foi lá ler o livro do Anaxágoras e no começo estava bastante impressionado, porque o livro do Anaxágoras colocava inicialmente justamente a ideia de que o princípio causal de todos os movimentos e de tudo na matéria seria de natureza espiritual, seria da inteligência. E o Sócrates achou que fazia sentido. Por quê? Ele percebia que, que as coisas que as coisas na sua existência se moviam por meio da inteligência, né? Então, se você quiser, por exemplo, sair andando, a sua inteligência vai te ordenar e você vai mover a matéria para que a inteligência ande. Enfim. Então, o Sócrates começa a ler empolgado o livro do Anaxágoras, mas em determinado momento ele conta que ele se decepciona, porque, embora o Anaxágoras prometa explicar por que as coisas são como são por meio da ordenação da inteligência,
na verdade, ele começa simplesmente a descrever o aspecto físico das coisas. Ou seja, descrever os processos pelos quais as coisas se tornam como são, mas não a causa pela qual esses processos acontecem. Em outras palavras, se tudo é ordenado por uma inteligência, e aqui seguindo o argumento de Sócrates, se tudo é ordenado por uma inteligência, como Anaxágoras diz, deve haver uma razão pela qual as coisas sejam do modo que são. Por exemplo, os astros no céu sejam exatamente como são, as coisas na terra sejam exatamente como são. Deve haver um modo pelo qual cada mínima coisa do mundo seja assim como é e tenha o movimento que tem. Né? Se tudo é ordenado por uma inteligência. E aí o Sócrates está querendo justamente encontrar algo que foi depois desenvolvido por Leibniz. Né? Exatamente nesse sentido, de que se tudo é ordenado por uma inteligência, por um Deus, como dizia Leibniz, que é infinitamente. Assim, aí a gente já está usando um argumento de Leibniz aqui com conceitos do Leibniz. Um Deus infinitamente poderoso, né, infinitamente bom, justo e onisciente. Necessariamente Deus teria criado um universo, né, em que todas as coisas estariam ordenadas do melhor modo possível. E tudo teria uma razão para estar lá. Né? Então, Deus teria criado o melhor dos mundos possíveis. E cada coisa poderia ser compreendida a partir da perspectiva da ordem, né? Da ordem divina. Embora a gente não possa ter, enfim, o melhor mundo de todos seria impossível. Né? Não se pode ter um mundo completamente perfeito, porque esse mundo seria impossível, seria contraditório, por algum modo, que nós não podemos até não saber, mas Deus sabe, Deus que tem uma inteligência infinita sabe. Esse é o argumento do Leibniz. O Platão tava, o Sócrates estava querendo encontrar alguma explicação para a realidade nessa linha. E ele diz isso claramente. Claro que ele não vai citar o Leibniz, mas ele quer uma explicação pela qual se possa compreender porque cada coisa é como é. E se move como se move, enfim. E se transforma como se transforma. E o Sócrates vai reclamar que o Anaxágoras não diz isso. Ele promete, mas não cumpre. Ele vai simplesmente fazer uma descrição física do estado das coisas, por meio justamente das homeomerias. E aí ele fica decepcionado e fala que então achou que era uma grande bobagem. Né? E aqui a gente encontra uma diferença que é muito importante, inclusive no campo dos estudos sobre a ciência hoje em dia, que é a diferença entre descrever e explicar. Veja, uma descrição de um movimento, uma descrição de um processo, de qualquer tipo de processo, não é a explicação desse processo. Quando você descreve, por exemplo, a circulação do sangue, ou quando você descreve, por exemplo, um movimento de um corpo, enfim, uma aceleração, quando se descreve isso, não se está necessariamente explicando o que está acontecendo. Porque para explicar você precisa encontrar a causa última. No fundo é isso que Platão está querendo ali com esse diálogo de Sócrates, mostrar que deve existir um conhecimento que vai além da descrição, que é o conhecimento proposto ali por Anaxágoras, que é um conhecimento descritivo. Quando ele vai falar das causas, ele simplesmente cita que a inteligência causou as coisas. Mas ele. Enfim, mas é uma explicação que é frágil, porque ele não mostra como que a inteligência pode ter causado. Né? Ele não descreve o processo de causação. Tá? Enfim, ele simplesmente argumenta que há uma causa, que é a inteligência,
e depois vai começar a descrever as coisas que já são causadas, mas não descreve como essas coisas foram causadas, nem porquê. Né? Enfim, falta justamente a explicação e sobra a descrição. E na ciência contemporânea, nos estudos sobre a ciência, a gente tem tendência a confundir explicação com descrição. Né? É um equívoco primário, mas muito comum. Né? Então, num certo sentido, a ciência raramente explica as coisas. Ela descreve muito bem, mas raramente explica. E por que ela raramente explica as causas últimas de todas as coisas? Porque essa explicação é necessariamente de natureza metafísica. Enfim, qualquer explicação das causas últimas vai ser uma explicação metafísica. Tá? E por que ela é metafísica? Porque ela vai ter que apelar a princípios que não são da física, a princípios que são pré-requisitos para que se possa pensar a física, né? Para que se possa pensar a natureza. Por exemplo, vai ter que apelar para o princípio de universalidade das leis naturais, vai ter que apelar para o princípio de uniformidade das leis naturais, né? Vai ter que apelar para para algum princípio metafísico que diz que o universo sempre existiu ou então que ele foi criado ou que surgiu, enfim. É sempre um princípio metafísico que está em jogo aqui, sempre que a gente vai falar de uma causa última, né? De uma explicação de fato. E, muito interessante, o Sócrates faz a descrição ali, né, de como ele percebeu a leitura do texto do Anaxágoras. Ele fala o seguinte: olha, se eu fosse seguir o que o Anaxágoras está dizendo, eu ia ter que entender a razão de eu estar aqui, de eu não ter fugido quando me foi dada a oportunidade, a partir simplesmente do estado, dos meus ossos, dos meus músculos. Né? Só que os meus músculos e os meus ossos não estão aqui de forma autônoma. Há uma inteligência que determina o que eles vão fazer. Né? Enfim, a inteligência é anterior à matéria. E no nosso caso, no caso dos seres humanos, é justamente a inteligência, o espírito, tomados aí como sinônimos, que determina as nossas ações, as ações da matéria, e não o contrário. Né? E aí a gente tem um tema que é uma discussão bastante. Que na verdade é a discussão central das neurociências, que é a relação justamente entre o plano das representações, né, da inteligência, daquilo que o Anaxagoras chamava de espírito. Então, é o plano das representações e o plano da matéria. Qual que tem primazia? Né? Qual que determina qual? Em que sentido que a matéria influencia a mente e a mente influencia a matéria? E como é que essa influência se dá? Enfim, o Platão diz que o Anaxágoras só está preocupado com a descrição da matéria. Ele fala que isso é insuficiente. Naturalmente, claramente, o Platão coloca o Sócrates ali defendendo a primazia da mente, a primazia do espírito, da inteligência. Na descrição das coisas e mais ainda, na explicação das razões pelas quais as coisas materiais se mostram do modo como se mostram. Tá? Enfim, mas essa é uma discussão que a gente vai ter mais profundamente mais para frente, inclusive quando a gente chegar ao Platão e começar a analisar, aula após aula, os diálogos do livro, os diálogos do Platão, ok?
Muito obrigado pela atenção. Boa noite.